Olá, começa agora o Informe-se direto dos estúdios da Unisa Digital. Hoje conversaremos sobre oratória moderna e para isso contamos com a presença do Dr. J.B. Oliveira. J.B. Oliveira é consultor empresarial e educacional, professor universitário, jornalista, advogado, presidente da Comissão de Relações Corporativas e Institucionais, associado fundador do INQJ, Instituto Nacional da Qualidade Judiciária, e titular da cadeira 38 da Academia Cristã de Letras. É articulista de vários jornais e revistas e autor dos livros Falar Bem é Fácil, Como Promover Eventos, Cerimonial e Protocolo na Prática, Inspiração e Iluminação Interior. É também produtor e apresentador do programa O Poder da Palavra, pela Rádio Mundial FM. Acompanhe nossa programação também pela internet, www.cnu.org.br/live.html. Belo currículo, professor. Obrigada pela sua presença. Prazer para mim, obrigado. Para começar, o que é oratória? Oratória é o somatório de apenas dois fatores. Um se chama eloquência, que é quantidade de palavras, que é fluência verbal, que é eloquência. E o outro se chama retórica, que é a arte de conduzir as palavras. Há pessoas que têm eloquência, falam demais, mas não têm retórica. O resultado é que acabam cansando pelo excesso de palavras. A retórica é a arte que conduz de tal maneira que a palavra atinja não apenas os ouvidos, mas também o cérebro, a mente e a alma, o coração. Esta é a definição melhor de oratória. E você é considerado um grande orador. Como conseguiu isso? Eu me lembro de uma expressão em espanhol, no hay caminos. Caminos se hacen al caminar. Falando. Comecei muito cedo a falar para o público. Eu deveria ter 13 anos quando pela primeira vez enfrentei um grande público. E gostei, a experiência foi boa. Foi um desafio que eu consegui vencer e daí para cá venho falando. E com isto vamos agregando experiência, conhecimento. Sou muito crítico, então cada vez que falo eu depois vou criticar. Tenho também os meus olheiros para dizerem como é que foi o desempenho. Tenho aqueles que me acompanham tanto pessoalmente como pelos programas, e depois vão dizer, olha, você deveria ter feito assim, você deveria ter feito desta forma. Eu li que o senhor ministra cursos de oratória moderna. Por que moderna? Uma boa pergunta. Quando falamos de oratória, a ideia que vem à mente de muitas pessoas é a oratória lá de Demóstenes, de Cícero, de Rui Barbosa, todas elas válidas, mas não aplicáveis aos nossos dias. Hoje o tempo é o fator mais importante, é o bem mais valioso. Então aquela oratória com muito rococó, aquela oratória em que a pessoa dispunha de tempo para falar e os ouvintes de tempo para ouvir, não é aplicável aos nossos dias. Hoje ela tem que ser concisa, precisa, objetiva, racional. E o que caracteriza uma boa oratória? O que caracteriza uma boa oratória é esse conjunto de fatores. Uma boa oratória é aquela que congrega pelo menos 3 fatores, todos com a letra C. Primeiro deles é clareza. Você tem que falar de tal maneira que a pessoa mais simples possa entender. Então, clareza. Em segundo lugar, coerência, quer dizer coisa com coisa, isto é, não perder o fio da meada, não misturar alhos com bugalhos, porque além de isto não facilitar a compreensão, ajuda a dispersão. A pessoa começa, a partir de certa altura, a perder o interesse por aquilo que está ouvindo. E o terceiro elemento, o terceiro C, é concisão, isto é, falar pouco e dizer muito. Para isso, deve saber usar as palavras. Quando nós usamos a palavra certa, uma palavra basta. Quando não usamos a palavra certa, o conjunto de palavras vai complicando
ao invés de ajudar a compreensão. Boa oratória, portanto, congrega clareza, coerência e concisão. Pelo que o senhor está explicando, um orador não nasce feito, né? Não nasce pronto. Quais os caminhos para se chegar? O orador pode se fazer através, primeiro, do seu interesse. Ele precisa querer ser orador. E, segundo lugar, buscando meios para essa consecução. Vou dar um exemplo. É um exemplo da história. Um cidadão que queria ser orador, como muitos. Só havia alguns problemas. O primeiro deles é que ele era gago. Eu creio que este bastaria. Imagine um orador gago. O segundo problema é que ele tinha a voz fraca, mal formada, numa época em que não dispunhamos dos recursos de hoje, dos amplificadores de som. E ele ia falar no espaço aberto, no Areópago ateniense. E o terceiro problema é que ele tinha cacuete. O problema do cacuete, Rosângela, é que ele desvia a atenção. Qualquer coisa que fuja ao normal desvia a atenção de quem está ouvindo. O que ocorre é que ele queria ser orador, ele tinha vontade, ele tinha um ideal, ele precisava falar para o seu povo para alertar contra um risco sério que a sua cidade-estado, Atenas, corria. E quando nós temos esse ideal, a vontade cresce e nós conseguimos dominar todos os problemas. A verdade é que ele conseguiu vencer esses problemas todos e passou para a história não apenas como um orador, mas como o maior orador da sua época e um dos maiores da humanidade. Demóstenes, que viveu de 384 a 322 a.C. Isso significa que os meus telespectadores, os seus telespectadores, podem ter a esperança de serem grandes oradores. Eu duvido que algum de vocês que está nos assistindo reúna esses três problemas: gago, com a voz fraca e cacuete. Portanto, se você quiser, você pode se tornar um grande, um excelente, um excepcional orador. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Não saia daí. Nós somos do Bloco da Mulher Madura. Gostamos de pintura. Costura. Somos linha dura, mas sem perder a compostura. Temos jogo de cintura. Não temos censura, mas homem desprevenido a gente não atura. Nem pra uma aventura. Um cara consciente é tudo que a gente procura. Um homem que esteja à nossa altura. Aí, esquenta a temperatura. Jura? Use camisinha, é coisa de mulher segura. Sexo não tem idade pra acabar. Proteção também não. O curso de Relações Públicas da Unisa fez uma parceria com a 4ª Companhia do 1º Batalhão de Polícia Militar para aplicar uma pesquisa a respeito da segurança no Largo 13. Nós estamos aqui com os alunos do 3º semestre de Relações Públicas fazendo uma pesquisa de opinião para saber como os transeuntes aqui do Largo 13 percebem o trabalho da Polícia Militar. Os alunos do 3º semestre de Relações Públicas saíram às ruas para falar com quem mora, trabalha ou visita o local. É interessante que para a gente, é bom saber a opinião do público, a gente tem trabalhado bastante com o público e principalmente dessa região próxima da Unisa, acho interessante a gente saber o que eles estão pensando, onde a gente pode melhorar no local que fica a Unisa. Eu considero interessante o curso, tanto para a gente se acostumar com as pesquisas, aprender a lidar com esse trabalho. A pesquisa visa saber o que a população tem achado dos serviços prestados pela Polícia Militar e aquilo que precisa ser melhorado. Melhorou bastante a nossa passagem, assim, a gente está andando, a gente fica mais livre. Mas aí também tem um outro porém, né, que eles também são trabalhadores e precisam do pão de cada dia deles. Ou seja, se colocasse assim, um lugar só para eles estar trabalhando, fazer um galpão enorme, não ia ter essa confusão. Com essa pesquisa, a polícia visa melhorar as relações entre civis e policiais, sabendo como atendê-la e atuando com o atendimento comunitário. A
prioridade é que a polícia ela é um órgão que serve as pessoas. E como servir as pessoas sem saber a real necessidade, o que essas pessoas realmente precisam da polícia militar. Então, como nós temos aqui no Largo 13 a base comunitária de polícia, que é o nosso cartão de visitas, nós resolvemos saber o que as pessoas realmente precisam. Galera, vamos lá, bora, vai! Eita! Virou! Chegaram na festa. Eu vou pegando ele. Molhou minha mão toda. Esta foi a última saideira. Álcool e direção é uma mistura fatal. Não dirija depois de beber. Por você e pelos outros, respeite as leis de trânsito. Estamos conversando sobre oratória moderna com o Dr. J.B. Oliveira. Dr. J.B., no bloco anterior nós conversamos, né? O senhor já explicou o que é oratória e tal. E ela é importante para o cidadão comum? Sem dúvida, porque oratória é a arte de usar a palavra. Há pessoas que falam, mas as suas palavras entram por um ouvido e saem pelo outro. Não encontrou nenhuma repercussão. Por quê? Porque não falam alguma coisa com inteligência, alguma coisa que vá mexer com a mente. Todos nós somos seres inteligentes e todos nós gostamos de ouvir coisas inteligentes. Quando ele soma a inteligência, ele acrescenta mais um fator. E o terceiro é o sentimento, porque o ser humano é plasmado de sentimentos. Tudo aquilo que nós fazemos de mais importante na nossa vida é muito mais pela emoção do que pela razão. Ora, esse somatório mostra que no dia a dia, ao falar com o filho, ao falar com a esposa ou com o marido, ao falar com a santa sogra, ao falar com o cunhado, nós estamos usando a palavra. E o uso correto da palavra se chama oratória. Como a oratória pode ajudar no jornalismo? No jornalismo. A fonte da oratória, isto é, da comunicação oral, é a mesma fonte da comunicação escrita, certo, que é o raciocínio, que é o pensamento. Um bom orador, ele tem o seu pensamento disciplinado. Ele sabe pensar de maneira coordenada. Da mesma maneira, um bom jornalista, um bom redator, um bom escritor coordena seus pensamentos para poder coordenar as suas palavras. De acordo com a sua coordenação mental, vai ser também a sua coordenação na escrita ou na comunicação oral. Um princípio é fundamental. Tudo aquilo que nós quisermos comunicar, falando ou escrevendo, tem que respeitar esta tríade: início, meio e fim, com um detalhe, nesta ordem. Há pessoas que começam pelo meio e aí não sabem se vão para o fim ou para o começo. Quando nós fazemos isto, nós estamos disciplinando inicialmente o nosso pensamento e em sequência a nossa comunicação, falada ou escrita. E meu respeito aos colegas jornalistas. Fui presidente da API, Associação Paulista de Imprensa, até novembro do ano passado. Tenho pelos jornalistas um respeito profundo, porque o seu trabalho é um trabalho importantíssimo para o desenvolvimento da cultura do povo. Um pensador do passado disse que a imprensa é a história universal em um dia. Nossa. Imagine a contribuição dos jornalistas. E esses que aí estão desenvolvem um trabalho muito importante para a nossa geração e para aqueles que virão depois. Meus cumprimentos. Qual a diferença entre oratória e palestra? A palestra, bem conduzida, é uma oratória, ou seja, é a prática da oratória. Porque na palestra, o orador vai expender seu pensamento, vai transmitir o conhecimento, vai comentar um assunto, vai apresentar uma ideia, vai levar conhecimento às pessoas.
E para que esse conhecimento chegue da maneira correta às pessoas, precisa de certas técnicas. Há palestras, perdoem, que são intragáveis. Não há como suportar. Depois de 5 minutos você não aguenta mais. E há palestras que duram 1 hora e quando termina você diz que pena que acabou. Nem percebe 1 hora. O que faltou? No primeiro caso foi uma técnica oratória. A maneira correta de usar o conteúdo e a forma. O conteúdo, que é aquilo que você tem que transmitir, e a forma, que é o envolvimento criativo, de maneira que as pessoas tenham prazer de ouvir aquilo que está sendo dito. Então aí está o diferencial. Aí está o diferencial, é apresentar de maneira agradável. Vou dizer uma coisinha rapidamente. Na nossa composição, nós temos no nosso cérebro 2 hemisférios. Isso foi devidamente comprovado pela primeira vez em 1962 por Roger Sperry, que demonstrou que o cérebro não é um todo compacto, mas são 2 hemisférios. O hemisfério esquerdo, que cuida do lado direito do corpo, e o hemisfério direito, que cuida do lado esquerdo do corpo. As funções são distintas. O hemisfério esquerdo é da razão, da lógica, da coerência, das coisas matemáticas. O hemisfério direito é o hemisfério da emoção, da sensibilidade, da criatividade. Quando uma comunicação é toda ela baseada apenas no hemisfério esquerdo, ela é exata, é precisa, é correta, matemática, cartesiana até, e chata de doer. Quando ela é calcada apenas no hemisfério direito, ela é agradável, envolvente, as pessoas gostam, se entusiasmam, e quando você vai peneirar, não ficou nada, porque foi apenas fogo de palha. Quando nós somamos os 2 fatores, isto é, o conteúdo certo, correto, inteligente, com uma forma agradável, nós temos a fórmula correta para uma comunicação que será sempre bem aceita. Acompanhe nossa programação também pela internet www.cnu.org.br/live.html. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos para o último bloco. Até já. Esta foi a última vez que ele ouviu sua música preferida. Não corra e só ultrapasse com segurança. Por você e pelos outros, respeite as leis de trânsito. O curso de Relações Públicas da Unisa fez uma parceria com a 4ª Companhia do 1º Batalhão de Polícia Militar para aplicar uma pesquisa a respeito da segurança no Largo 13. Nós estamos aqui com os alunos do 3º semestre de Relações Públicas fazendo uma pesquisa de opinião para saber como os transeuntes aqui do Largo 13 percebem o trabalho da Polícia Militar. Os alunos do 3º semestre de Relações Públicas saíram às ruas para falar com quem mora, trabalha ou visita o local. É interessante que para a gente, é bom saber a opinião do público, a gente tem trabalhado bastante com o público e principalmente dessa região próxima da Unisa, acho interessante a gente saber o que eles estão pensando, onde a gente pode melhorar no local que fica a Unisa. Eu considero interessante o curso, tanto para a gente se acostumar com as pesquisas, aprender a lidar com esse trabalho. A pesquisa visa saber o que a população tem achado dos serviços prestados pela Polícia Militar e aquilo que precisa ser melhorado. Melhorou bastante a nossa passagem, assim, a gente está andando, a gente fica mais livre. Mas aí também tem um outro porém, né? Que eles também são trabalhadores e precisam do pão de cada dia deles. Ou seja, se colocasse assim, um lugar só para eles estar trabalhando, fazer um galpão enorme, não ia ter essa confusão.
Com essa pesquisa, a polícia visa melhorar as relações entre civis e policiais, sabendo como atendê-la e atuando com o atendimento comunitário. A prioridade é que a polícia ela é um órgão que serve as pessoas. E como servir as pessoas sem saber a real necessidade, o que essas pessoas realmente precisam da polícia militar. Então, como nós temos aqui no Largo 13 a base comunitária de polícia, que é o nosso cartão de visitas, nós resolvemos saber o que as pessoas realmente precisam. Quando a gente cresce, a gente fica esquisita, né? Um monte de criancinha na rua do meu tamanho, você não faz nada, nem se importa. Ah, já sei. Quando eles crescem, eles matam o coração. Mostre que você se importa. Adote financeiramente uma criança. Voltamos para o último bloco da nossa conversa sobre oratória moderna com o Dr. J.B. Oliveira. Doutor, o senhor criou um método próprio de oratória. Como ele é? Quais são suas bases e sua eficácia? Eu descobri, nesses 30 anos que venho ministrando cursos, que 3 são os problemas básicos que afetam o comunicador, o orador. O primeiro se chama inibição. O medo de enfrentar o público. O segundo se chama desconexão, que é perder o fio da meada, que é muito comum e deixa uma situação desagradável para ambas as partes. E o terceiro é a prolixidade, que é o excesso de palavras para transmitir uma ideia, de tal forma que entope os ouvidos dos ouvintes, e aí eles não ouvem mais. Com base nisso, o meu método aplica o que eu chamo de os 3 macro-princípios da comunicação eficaz. O primeiro, voltado diretamente para eliminar a inibição. O segundo, para superar o problema da desconexão. Ensinar a pessoa a se manter na linha, de tal maneira que não fuja nem para a direita nem para a esquerda. E o terceiro é prolixidade, evitar a prolixidade. E aí eu me valho do método jornalístico. Porque a pessoa às vezes se perde em detalhes que são absolutamente desnecessários. Ora, o jornalista, quando vai redigir uma notícia, ele sabe que o importante é responder a essas indagações básicas. Que ou quem? Onde, quando, como e por quê? Quando ele responde a isso, ele está respondendo ao essencial. O resto é perfumaria. Na oratória, se você quer ser conciso, responda a essas indagações básicas e corte os detalhes. Então essa surte mais efeito. Muito mais efeito. E qual a influência da oratória na rotina do ouvinte? Se ele sabe que é lero-lero, que é excesso de palavras, ele já bloqueia os ouvidos. Ele está ali de corpo presente, mas não está ouvindo. É mais ou menos como o marido, a quem a mulher fala sempre as mesmas coisas, e ele fala aham. Se ela perguntar o que foi que eu disse, vai começar a briga. Terceira Guerra Mundial. E isso está nesse livro que Sim. você trouxe? Falar Sim. bem? É bem fácil. É bem fácil. Eu resumi nesse livro o meu curso de oratória moderna. Falar bem é bem fácil. É o que eu demonstro nesse livro através de um processo bem simples, bem didático. E a propósito, Rosângela, nós vamos ministrar um curso agora em maio, no dia 18 de maio, num local paradisíaco. Que delícia. Há tempos que não se ouve essa palavra. Num local encantador que é a Casa da Fazenda do Morumbi. Ela se chama Casa da Fazenda porque foi sede de uma fazenda real. Que legal. Do século XIX, de 1813. Foi uma propriedade doada por Dom João VI à família inglesa Rudge, que ali constituiu uma fazenda em 1813 e que foi preservada.
Então, estar naquele ambiente é fugir desse burburinho de São Paulo, dessa agitação, de toda esta confusão, num lugar cercado de verde, tranquilo, com uma refeição da fazenda e tudo está incluído. O nosso curso é por imersão total. Nós começamos às 9 da manhã e terminamos às 17 horas. 2 intervalos para café e 1 intervalo para almoço. E quem tiver interesse? Aí está, anote. 3315-0055. 3315-0055. Ou no meu site. Visite o meu site, há algumas informações lá, há entrevistas que eu dei, inclusive em Portugal, e você poderá assistir a isto. www.jboliveira.com.br. Eu creio que colocarão na tela. Sim. www.jboliveira.com.br. E como foi a sua experiência lá em Portugal, num programa de TV e falando sobre comunicação oral? Aliás, foram 2 experiências. Esta em 2008, em que eu fui entrevistado pela RTP, num programa Cá Entre Nós, foi formidável. Esta entrevista está no meu site. E a outra experiência mais recente foi agora em março, quando participei do primeiro Congresso Internacional dos Advogados de